Apesar dos avanços registrados nos últimos anos, o Brasil ainda enfrenta grandes desigualdades na infraestrutura escolar. Dados mais recentes da edição do Anuário da Educação Básica mostram que muitas escolas ainda não possuem condições mínimas, com acesso a água potável e banheiros, por incrível que pareça. Para entender melhor os números e os desafios, eu converso agora com o professor, consultor educacional Eduardo Deschamps. Bom dia, professor. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Prazer estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre educação. Professor, para começar, o que é o Anuário da Educação Básica e por que ele é uma ferramenta importante para fazer uma avaliação da qualidade da educação no Brasil? Na verdade, o Anuário é um documento produzido pelo Todos pela Educação, junto com a Fundação Santiliana, onde ele reúne, ele organiza, sistematiza uma série de dados que a gente tem da educação. A principal fonte de informação deles é o próprio censo escolar, que ele é elaborado pelo Ministério da Educação, com base em dados que são lançados pelas redes públicas e também pela rede privada no sistema. Esses dados do censo escolar eles são utilizados para vários fatores de políticas públicas, entre eles a questão da distribuição dos recursos, por exemplo, do Fundeb, em relação às matrículas. E então o anuário pega esses dados do censo, pega outros dados adicionais de outras pesquisas que são realizados, esses dados são sistematizados no anuário, e a partir daí você tem um panorama bem interessante sobre a educação brasileira, desde o nível nacional até as questões em nível estadual. Ele não chega no nível do município, mas dos estados sim. E a partir daí você consegue ter uma fotografia da situação da educação, em relação a questões pedagógicas, em relação à questão de gestão escolar, professores e da infraestrutura, que esse ano teve um destaque um pouquinho maior por parte do anuário, por conta de alguns dados que a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso agora. Exatamente. Bom, o anuário mostra que, embora tenhamos avançado um pouco, professor, ainda convivemos com desigualdades profundas. Só poderia destacar quais são os principais gargalos de infraestrutura nas escolas do país hoje? Ainda que você tenha colocado a questão de banheiro e de água potável como uma questão importante, mas ali a gente já superou os 95%. É lógico que é inconcebível que a gente tenha 1% de escolas ou uma escola que não tenha banheiro e não tenha água potável. Mas essa situação, principalmente desses itens, eles estão mais relacionados com a região norte do país, onde você tem a questão principalmente amazônica, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que aí tem um pouquinho mais de dificuldade de você poder fazer esse tipo de atendimento. Agora, o que salta mais a atenção, Jorge, e aí é um ponto importante para a gente pensar também de Santa Catarina, é a questão do esgoto, do saneamento básico, da conexão das escolas à rede de saneamento pública. E aí não é um problema só da educação, ele é um problema geral do Brasil, mas só para ter uma ideia, a gente tem em torno de 58% da média Brasil das escolas conectadas a esgoto na rede pública, e esse número sobe principalmente por causa da região sudeste e um pouquinho da região sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Agora, Santa Catarina, infelizmente, é uma situação muito preocupante, porque a gente tem só 58%, ou seja, nós estamos na média nacional de escolas conectadas à rede pública de esgoto. E esse é um problema do saneamento do estado de Santa Catarina como um todo. E a questão do saneamento, ele impacta a saúde. Então você tem a média nacional para baixo por causa da região norte, mas você tem principalmente a região sudeste e Paraná e Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, que compõe essa região mais ao sul aqui, com índices de conexão de esgoto nas escolas muito superior a Santa Catarina. Então esse seria um ponto que Santa Catarina precisaria dar atenção, mas ele não passa apenas por uma ação de escola. Essa é uma ação de saneamento do município. Quando a gente fala, a gente tem discutido muito isso, da questão da rede de esgoto de Blumenau. Obviamente que não ter uma rede de esgoto estabelecida de maneira mais ampla na cidade acaba impactando as escolas. E outros fatores que acabam aparecendo são equipamentos como, por exemplo, que ele fala sobre parques infantis, fala sobre material didático para as escolas, fala sobre energia, fala sobre esgoto, sobre banheiro, sobre vários fatores. E aí alguns outros são
e esse também é um fator que o próprio anuário agora destaca por conta das mudanças climáticas, a questão da climatização das salas de aula, que não se trata só de colocar ar-condicionado, tá? Mas também de ter, eventualmente, arquiteturas adequadas para evitar que o calor ele se espalhe muito dentro da sala de aula. Vou dar um exemplo que eu visitei em Singapura, né? Singapura é um país ali na Ásia que é quente. Ali é uma região que tem também calor, umidade. Só que eles não têm ar-condicionado. Só que toda a arquitetura das escolas é feita para que você tenha o melhor conforto térmico possível dentro da sala de aula. Então, óbvio que em alguns casos o ar-condicionado é necessário, mas ao mesmo tempo a gente também pode começar a trabalhar com projetos arquitetônicos mais adequados para as salas de aula que a gente tem. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de salas climatizadas que no Brasil fica em 42%, e em Santa Catarina o índice não é ruim, é em torno de 72%. Né? Quando você olha para o restante do Brasil, a gente tem um indicador bastante interessante, mas ainda assim, e até porque Santa Catarina é uma fronteira climática, né? Ainda assim seria importante que a gente tivesse uma ação mais efetiva, como em alguns casos o próprio governo do estado agora está fazendo também, os municípios têm procurado fazer os projetos novos, né, para isso poder ser acionado. Agora nós temos outras questões importantes aqui, eu estou olhando os números, né, Jorge, que eu destaquei aqui, como, por exemplo, questões pedagógicas mesmo. Então, laboratório de ciências, por exemplo, para a área do ensino fundamental, anos finais. A gente tem aí algo em torno de... Anos finais é do sexto até o nono ano, tá? A gente tem 27% de escolas no Brasil que tem laboratório de ciências e em Santa Catarina 40%. E isso se estende também para laboratórios de ciências do ensino médio, que fica em torno de 50%. O que significa não ter um laboratório de ciências na escola? Significa você não desenvolver todas as competências e habilidades necessárias de ciências com o estudante. E isso se reflete nas avaliações, principalmente internacionais, do PISA, por exemplo, que faz avaliação de ciências. Então, quando a gente olha lá, puxa, o Brasil não tem bons resultados no PISA, porque em questões básicas de insumo, a gente acaba não conseguindo atender e isso reflete na aprendizagem que as crianças vão ter em relação a esse tipo de ação. Então, a gente tem vários indicadores ali, como eu falei, né? Esgoto é um deles, que é o básico, digamos assim, a infraestrutura básica. Água, energia, aí é uma questão mais pontual, dependendo da região. E, principalmente, questões de equipamentos como a climatização, né? E a questão de equipamentos didáticos como o laboratório de ciências. E laboratório de informática é uma questão à parte, porque aí já tem uma discussão e talvez tem que estender a interpretação que o Todos dá, né, o próprio censo dá, sobre a existência de laboratório de informática ou não, porque há uma corrente que defende a não existência necessariamente de laboratório de informática, e sim equipamentos de informática à disposição dos alunos dentro da sala de aula. Né? Então, isso é um item que tem que ser calibrado, mas também há uma deficiência em relação a isso. Bom, a questão de ter um laboratório na sala de aula, né? Isso atrai mais, pode incentivar mais o aluno do ensino fundamental, doutor? A ideia é que... é tão caro assim se montar um laboratório? Bom, vamos separar o laboratório de ciências do laboratório de informática. Não, do ciências, né? Que é o... ciências. O ciências é super importante. Você não vai levar o laboratório de ciências para a sala de aula em si, apesar de que existem algumas experiências do que eles chamam de laboratórios modulares que você levaria para a sala de aula. O ideal do laboratório de ciências já é um espaço mais controlado mesmo, um espaço específico para que você possa utilizar. Não é que ele seja caro, Jorge, é que normalmente nos projetos iniciais que existiam de escolas não havia essa previsão. Todos os projetos novos eles começam a aparecer com esse tipo de previsão. E tem a questão não só da compra do material, que muitas vezes o material é comprado, mas falta metodologia adequada para a utilização daqueles materiais por parte dos professores. Então, a gente também tem um problema de formação de professores relacionados a isso, que muitas vezes os próprios professores são formados de maneira muito teórica, com muito pouca atividade prática, e depois eles não conseguem transformar isso numa atividade prática com os estudantes. Né? Então, sim, tem, primeiro, o espaço físico previsto na escola para isso. Segundo, os equipamentos, né, que precisam ser adquiridos. Terceiro, as metodologias para que você possa utilizar o laboratório de ciências. E quarto, a preparação dos professores. E vamos estender um pouquinho ciências ali para laboratórios de robótica, por exemplo. Né? Que, quando eu assumi a Secretaria de Educação, tinha sido feito um investimento por parte da Secretaria, no governo anterior, de compra de kits Lego, que eram vinculados à questão da robótica, tá? Em muitos casos, esses kits estavam fechados nas escolas.
Por quê? Porque não foi feito o trabalho de formação dos professores para uso dos kits. Para trabalhar com isso. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Na hora de fazer a aquisição, você fazer a aquisição de algo que também já venha embutido todo o processo de formação dos professores para utilizar. E essa questão da aula prática, ela incentiva os alunos, né, professor? É sempre mais interessante, claro, né? Agora, assim, não pode ser uma aula prática no piloto automático, né? Tipo assim, claro. um roteirozinho lá de experiência, vai fazer, não tem nenhuma conexão com o que ele está vendo na teoria. Então, assim, também a aula prática ela tem que ter um sentido para o aluno. E, normalmente, esse sentido não é você apenas fazer uma experiência, uma atividade que vai comprovar uma teoria. É você incentivar o aluno a fazer um pequeno projeto e começar a utilizar o conhecimento que ele foi desenvolvendo dentro daquilo ali. Então, quando é feito dessa maneira, as feiras de ciências são muito isso, né? A Feira de Ciências de Santa Catarina é muito bacana, da rede pública estadual. Você começa a perceber que o estudante começa a aprender ciências de maneira muito mais lúdica, né? E isso acaba incorporando melhor no aprendizado dele. Bom, os dados revelam que em algumas escolas, até 30% das escolas não têm acesso à água potável, 25% não possuem banheiros. Professor, qual o impacto direto dessas carências na aprendizagem e na permanência dos estudantes em escolas nessa situação? Bom, primeiro deixar bem claro para o nosso ouvinte, né, Jorge, que a gente aqui nesse caso não está falando de Santa Catarina, está falando do Brasil como um todo, né? Porque Santa Catarina de fato tem indicadores bem melhores em relação a isso, ainda que tenha algumas carências pontuais. Agora, isso tem muito a ver com as condições que você tem de oferta educacional, principalmente na região norte e uma parcela do nordeste, né? É super impactante. Você imagina, e tentando assim traduzir para uma linguagem bem simples, né, para quem está nos ouvindo, você imagina você ter um restaurante que não tem água, ou um restaurante que não tenha banheiro, né? Ou seja, isso tem a ver com a questão da aprendizagem? Diretamente não. Mas a gente não consegue conceber um espaço que vai ter estudantes ou pessoas convivendo durante um período significativo sem acesso a insumos básicos da convivência humana e da vida humana, né? Que tem a ver com a água potável, que garante saúde, e tem a ver também com as questões sanitárias, principalmente aí no caso do banheiro. Não estamos nem falando da rede de esgoto, né? De banheiro. Então você imagina uma criança passar 4 horas por dia na escola sem ter acesso a uma água de qualidade ou sem poder ir ao banheiro. É uma coisa praticamente inconcebível, né? Então você vê que as condições de oferta, essas são coisas básicas, eu sempre falo isso, né? Isso não deveria ser uma coisa que a gente deveria priorizar, isso é uma coisa que deveria ser básico. Isso aqui, a escola tem que ter isso e ponto. Não dá para montar ou para criar uma escola sem essa condição. É lógico que aí as condições para esses percentuais mais altos, principalmente na região norte, tem muito a ver com a estrutura que você tem lá, o tipo de ação que você precisa fazer. Mas, de qualquer maneira, ainda assim é muito preocupante a gente imaginar que a gente não consiga dar, sabe, o mínimo do básico em algumas escolas para as crianças poderem aprender. É verdade. Bom, no comparativo Santa Catarina com a realidade nacional, a gente percebe diferenças importantes. O Brasil tem apenas 53% das escolas de educação infantil com parque. Isso. Santa Catarina, esse índice chega a 94%. É um índice alto, né? Deveria ter 100, claro. Né? Óbvio, o ideal sempre é esse, mas isso aí a gente tem que destacar muito o trabalho das prefeituras, porque a educação infantil é dos municípios. Tá? Exatamente, né? E esse empenho. O mesmo ocorre em bibliotecas. 54% no país, 80% em Santa Catarina, né? E aí dá para a gente explicar o desempenho acima da média aqui no estado? Bom, tem a ver muito com a característica do estado em si, né? Então, quando a gente está falando desses indicadores, a gente está falando de um estado que culturalmente sempre entendeu que essas ações são importantes do ponto de vista pedagógico, né? Quando a gente está falando de infraestrutura, com exceção de algumas questões aí, como foi o laboratório de ciências, a questão do esgoto, o estado sempre lidou com a questão da educação de maneira muito apropriada em termos de garantir as condições básicas necessárias. Tem questões novas que vão surgindo, como a questão da climatização, que isso não era um fator, né? Eu lembro quando eu entrei na FURB, a gente dava aula sem nenhum ar-condicionado em nenhuma sala, nenhuma, né? E ao longo do tempo a universidade foi
climatizando as salas. E aí não dá para climatizar uma ou duas. Quando climatiza tem que ser todas, né? Porque senão o aluno do curso X está sem ar-condicionado, o aluno do curso Y está com ar-condicionado, não funciona, né? A escola a mesma coisa, você precisa ter esse tipo de atenção. Mas são fatores novos que aparecem por conta das condições climáticas que você tem hoje, né? Agora, o Estado sempre teve um pouco esse olhar muito mais cuidadoso em relação à infraestrutura das escolas, ainda que a gente tenha problemas. Aí é uma questão de manutenção, né? Porque uma coisa é você construir e implementar. Outra, porque o anuário ele não está falando do grau de qualidade, ele está falando que tem uma biblioteca, que tem um banheiro, que tem... Mas ele ainda não entra no nível de eu tenho banheiro nível A, B, C, eu tenho biblioteca no nível A, B, C. Esse é outro detalhe, né? Então o Estado ele tem esses equipamentos, ele sempre coloca nos projetos, eu estou falando do Estado e municípios, né? E até a rede privada, porque esse anuário também trata da rede privada. Mas ele tem... O principal problema que nós temos, de maneira geral, na infraestrutura do Estado, diz respeito à questão da manutenção. Aí a gestão da manutenção é um pouco mais complexo. Tanto que agora a gente estava trabalhando no projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento aqui no Estado, né, com alguns municípios, Joinville, Blumenau, Florianópolis, e um dos fatores que o BID coloca é justamente como fazer a gestão de infraestrutura para você melhorar o tipo de atendimento que você vai fazer. Por que isso é tão difícil? Por vários fatores legais, né, e estruturais até do serviço público, Jorge. Porque vou te dar um exemplo, né, e isso é uma coisa muito complexa na educação. O melhor modelo educacional que eu vi para gestão desse tipo, gestão de infraestrutura, gestão escolar, foi na Inglaterra. Que lá, na verdade, a gestão das escolas é feita por um comitê em nível de escola ou, no máximo, em nível regional. Tá? Esse comitê tem representantes da comunidade, representantes da escola, representantes da comunidade, pais e representantes da sociedade do entorno da escola. E esse comitê é quem define as questões de contratação de professores, contratação de diretor, contratação de obras e assim por diante. Eles recebem um recurso do governo central, na Inglaterra, mas a gestão é feita diretamente na escola com a participação não só da comunidade escolar, mas da comunidade do entorno. Então vão empresários, vão lideranças comunitárias que vão participar desse processo. Isso facilita na hora de você fazer a contratação dos serviços para fazer a manutenção, é mais rápida e a aplicação é mais rápida. Aqui, por exemplo, quando eu entrei na secretaria, a gente tinha tudo ou centralizado na secretaria, a contratação de serviços, por exemplo, e de obras, ou nas secretarias regionais. Tá? Isso envolvia um processo de licitação. Então, você tinha que identificar o problema, fazer um processo de compra, que é uma licitação, para ir fazer a execução do serviço, fiscalizar o serviço e executar. Quando você identificava um problema na escola até a solução dele, é 1 ano, na melhor das hipóteses. Então, você tinha que criar situações para situações emergenciais, por exemplo. Como é que eu garanto que eu preciso fazer uma troca de vidro? Fazer uma licitação para isso é um negócio maluco. Então, a gente, na época, colocou a primeira experiência do cartão escolar, né? Depois ele foi sendo ampliado, melhorado, né? À medida que a Secretaria da Fazenda foi identificando o que podia ser feito adicional, que a gente queria fazer uma série de coisas que a Fazenda, no primeiro momento, disse que não podia fazer. Então, no primeiro momento, a gente entregava R$8 mil para a escola. É muito? Não, mas resolvia muito problema pequeno, né? Então, você tem vários níveis. Você precisa dar um recurso direto para a escola lidar com coisa pequena, mas treinar o gestor para isso também. Você tem um outro nível que pode ser feito aí da maneira regional, que é uma espécie de ata de registro de preço para determinados tipos de ação que você pode fazer, até você chegar numa obra maior que precisa de um processo licitatório, né? Mas quando você começa a resolver os problemas pequenos de maneira mais rápida, ajuda muito a manutenção da infraestrutura de maneira geral, o respeito que as pessoas têm. E essa é uma história bacana que tem do metrô de São Paulo. Que, quando a gente compara o metrô de São Paulo, por exemplo, com o metrô de Nova York, o metrô de Nova York é muito mais sujo do que o metrô de São Paulo. E por que isso? Porque quando começou o metrô de São Paulo, que é a teoria, existe uma teoria para isso, que é a teoria dos pequenos reparos, das pequenas coisas. Quando o metrô de São Paulo começou a operar, porque de Nova York tem pichação, uma série de coisas. Sim. Logo que um vagão ou um trem tinha uma quebra de vidro ou uma pichação, ele era retirado de linha imediatamente e substituído por outro. Então, cada vez que você ia pegar o metrô, sempre tinha os trens limpos e ok. Isso gera a ideia de respeito
sabe? As pessoas vão respeitando. À medida que você deixa, por exemplo, um vidro quebrado sem manutenção, as pessoas acham que ninguém está cuidando disso e começa a quebrar mais coisas. Então, a ideia do pequeno reparo é muito importante para a melhoria da manutenção e da autoestima no âmbito da escola. E aí, quanto mais você conseguir descentralizar, se a gente conseguisse descentralizar para o nível de escola a maioria das operações, pintura, que a gente tem que fazer uma licitação global, sim, pequenos reparos, obras um pouco maiores, você ganharia muito em termos de melhoria da ação. Mas isso é um problema que a gente tem que lidar também com as questões jurídicas, né, legais, em relação ao serviço público. Agora, não dá para fazer uma parceria público-privada nesse sentido? Existem caminhos que podem levar a isso? Então, tem vários estados já fazendo esse teste. Eu sei que Santa Catarina também está fazendo o estudo para a utilização de obras ou questões de gestão de infraestrutura, ou gestão de escolas como um todo, através de PPPs, né, de parceria público-privada. Quem tem feito isso de maneira muito forte num teste é o Paraná, que está inclusive entregando gestões inteiras da escola, não a gestão pedagógica, a gestão da escola para a iniciativa privada, e alguns outros estados também estão começando a tentar fazer esse desenho. Santa Catarina também está estudando isso. É uma forma interessante, de novo, né? A gente está criando uma forma para tentar superar os entraves da área pública, ou seja, se a área privada consegue atuar de maneira mais rápida, de que maneira eu consigo entregar a gestão privada utilizando o recurso público de maneira responsável e eficiente, né? Então, é uma ação que está sendo estudada para ver de que maneira isso pode ser aplicado de maneira mais adequada. Porque é uma forma que a gente pode avançar nesse sentido, né? Porque há muito tempo se discute essa questão da manutenção imediata, né? Exatamente, Jorge. Assim, ó, quando você consegue fazer essa ação de gestão com mecanismos mais ágeis, né, é muito melhor. Eu vou dar um exemplo de como isso é uma questão muito crítica e a gente tem que lidar com bastante cuidado. Na época da Copa, o governo federal criou, para agilizar as obras da Copa, um regime de licitação chamado Regime Diferenciado de Contratação, RDC. Tá? De maneira geral, quando eu vou fazer uma obra, agora não estou falando da manutenção em si, mas uma obra, né? Eu preciso licitar o projeto, e, a partir do projeto, licitar a obra. E, normalmente, quem faz o projeto não pode executar a obra. Isso gera tempo. Você faz uma licitação, faz o projeto, para depois fazer nova licitação, novo projeto, tem os tempos de licitação. Naquela época, o governo federal criou o RDC e ele permitia que fosse feita uma licitação única, desde o projeto até a execução da obra. Tá? A ideia de dividir, ela tem a ver com a questão da segurança, tem a ver com a questão de não gerar, digamos assim, problemas de mal aplicação de recurso, tá? Mas você ganha agilidade quando você faz a RDC. E o Estado de Santa Catarina, para algumas obras do Pacto pela Educação, ele começou a usar o regime diferenciado de contratação com autorização da Assembleia Legislativa. E a gente usou para acelerar algumas obras de escola. Então, tinha uma regional, por exemplo, que tinha 3 obras para fazer. E a gente lançou os editais por RDC. E aí, um dos editais, a gente abriu o resultado, tipo, na segunda-feira. Na terça-feira, o Tribunal de Contas, ao analisar o RDC, ele indicou algumas inconstitucionalidades e disse que não podia utilizar em Santa Catarina. Então, as 2 outras obras que a gente ia fazer por RDC, que não tinha aberto o resultado ainda, a gente teve que suspender. Ele disse, o que já foi validado pode fazer, o que não foi tem que começar de novo. Para você ter uma ideia, Jorge, 1 ano depois, a obra da RDC estava pronta. E as 2 obras ali, eu não tinha nem terminado o processo licitatório do projeto ainda. Então, você vê que a gente tem muitos entraves. Então, quando você traz a iniciativa privada, através da parceria público-privada, para ser utilizada, é uma tentativa de você superar esses entraves da legislação pública, que acaba atrasando muito o processo de manutenção. Precisamos avançar sempre, né, professor? Professor, a gente está falando aqui do diagnóstico, né, das escolas aqui do Brasil. Quais são os caminhos para reduzir a desigualdade que esse diagnóstico demonstra, né, e garantir que todas as crianças tenham acesso a uma escola com infraestrutura adequada e condições dignas de aprendizagem? Então, Jorge, a gente tem vários fatores ali. Então, primeiro que a gente tem essa desigualdade regional, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da região norte, certamente, e aí vem a questão da entrada do chamado Pacto Federativo, né?
Porque na região norte, o investimento que você tem por aluno lá, pelas questões natureza econômica da região e assim por diante, ele chega a ser 13% menor do que você tem em outras regiões, na média. Tá? O que significa dizer que a arrecadação necessária, porque basicamente a educação básica ela é financiada com recursos próprios dos estados e municípios, tá? Que é o Fundeb. O Fundeb tem uma parcela que é uma complementação da União, mas o grosso do recurso é de estados e municípios. E são estados que normalmente não têm uma arrecadação forte e uma população significativa. Então você precisa criar uma forma de compensar essa diferença de valor que você tem para você jogar no mesmo patamar do ponto de vista de investimento por aluno e dessa maneira suprir as questões básicas. Ao mesmo tempo que tem que ter uma ação focada para, tipo assim, uma força-tarefa, digamos assim, né? Um mutirão para a gente resolver aquelas escolas que não têm as condições mínimas básicas essenciais e você resolver isso de uma vez só, de uma vez por todas, né? Banheiro e água, não pode. Isso a gente vai ter que botar como foco. Então isso exige uma ação muito forte. Só que essa ação, normalmente, para banheiro e água, ela não depende só do Ministério da Educação. Ele precisa ser feita uma ação do Ministério da Educação, com o Ministério de Saneamento, de Infraestrutura, para que você possa garantir isso acontecendo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de quadra de esportes, isso pode ser uma ação do Ministério da Educação. Quando você fala de material pedagógico infantil, isso pode ser uma ação do Ministério da Educação. Mas quando você fala de área verde, quando você fala de banheiro, que aí já vem saneamento, quando você fala de água, né, você já está falando de necessidade de energia elétrica, por exemplo. Sim. Você está falando de necessidade de conectar na rede pública. Então, precisa uma ação não apenas da área da educação, mas também junto com a própria prefeitura, com o próprio governo do estado ou com as empresas, né, que fazem a gestão desse tipo de serviço. Então, gerar esse mutirão para tentar resolver aquilo que é mais essencial e básico, ao mesmo tempo que você também vai fazendo a organização da questão dos recursos, né, que a gente entra na questão do fator amazônico. Né? Com certeza. Que bom que a gente tem esses levantamentos para fazer as comparações e poder buscar políticas públicas de avanço nesse sentido. Agora, Jorge, o interessante é que esses levantamentos e sistematização são coisas relativamente recentes, tá? A gente não tem aí mais de 20 anos aí de levantamentos dessa natureza. Talvez seja, por isso, ter os dados para poder corrigir, somos tão atrasados. Né, exatamente. Professor? Obrigado pela participação, professor. Muito obrigado a você também, Jorge. Até a próxima, daqui a 15 dias estou aí de volta com vocês. Eu conversei com o professor, consultor educacional Eduardo Deschamps, no nosso quadro sobre educação.